Vamos lá. Apanhando a tecnologia aqui, pessoal, desculpa. Não, imagina. Estou imaginando quando for a jornada Ave Maria. Como é que vai ser? Vai ser com plataforma Zoom ou não? Vai Vai ser ser. com... É, mas são plataformas diferentes e é mais fácil, porque o pessoal da informática, cara, ele fica só... Você só entra no link e já cai direto e não tem estresse nenhum. Eles já organizam tudo. A gente sofre menos. Aqui a gente tem que ir por conta própria. E o técnico Vinícius, né? Dando uma ajuda para a gente. Muito bem. Tá todo mundo aí? A gente pode começar? Vamos. Todos aqui, tutor. Acho que a Nádia está aí, não vi a A Nádia Nádia. está aí? Ah, tô sim. Ah, não tinha visto. Entrei agora. Pronto. Bom, então tá bom. Então, pessoal, só para a gente lembrar, né? A gente tinha ficado de falar alguma coisa a respeito da extensão extranodal do linfonodo sentinela. A Carol carinhosamente deixou a aula dela só para outra quarta, né, Carol? Bom, então a gente hoje vai falar alguma coisinha a respeito da extensão extranodal do linfonodo sentinela metastático, ou também como ele é conhecido, também chamado de extravasamento extracapsular, né, do linfonodo. Esse é um tema um pouco espinhoso, né, por conta de ser um tema que a gente tem poucos dados na literatura e o que a gente tem de dado tem um nível de evidência não muito bom e acaba sendo aquele tema sempre de discussão, né, para a gente poder definir conduta no paciente. Então, eu acho que é bacana a gente discutir isso até para a gente se ajudar nas ideias, né? Depende um pouquinho também da experiência de cada um. É claro, né? Uma discussão multidisciplinar, nunca avaliar isoladamente o extravasamento extracapsular por si só, mas o conjunto da obra, né? O paciente, o tipo de tumor, idade, os outros fatores morfológicos da doença, a biologia tumoral, enfim, todo o conjunto da obra, né? Então, a gente vai tentar chegar nesses dados finais, mas para a gente falar um pouquinho desses dados finais, é interessante a gente entender a história, né, do linfonodo sentinela, até para a gente poder montar um raciocínio com relação ao tema. Deixa eu ver aqui. Bom, então, acaba sendo um pouco repetitivo, que os meninos já falaram um bocado, né, de cirurgia axilar, mas é interessante a gente entender como houve a mudança de conceito, né, da cirurgia do câncer de mama ao longo dos anos, né? Na verdade, no conceito cirúrgico de Halsted, a gente tratou o câncer de mama por cerca de um século como um conceito halstediano, ou seja, câncer de mama como uma doença locorregional e com disseminação linfática, em que o tratamento se baseava numa extensão cirúrgica muito grande, né? E isso seria o que daria o controle da doença. Mas esse conceito ele mudou ao longo dos anos, principalmente a partir de 1966, com o conceito de Bernard Fischer, né? E a gente começou a entender melhor a doença, né? A gente entendeu que a biologia do tumor, na verdade, ele seria o maior determinante, né, de risco de uma recidiva locorregional e de uma recidiva à distância nas pacientes com câncer de mama. Então, na verdade, o câncer de mama ele não teria uma progressão em cascata, né? A gente imaginar o câncer de mama, o câncer metastático para axila e daí a doença metastática. Mas seria, na verdade, um conceito de crescimento de doença paralelo, ou seja, concomitante. A doença seria sistêmica desde o início.
na verdade, o tumor primário, o tumor índex, né, da mama, que seria o principal fator de doença metastática. Então, desde o início, esse tumor primário da mama, ele poderia ter um risco de metástase. E é esse tumor de mama que ele apresenta, ao longo do seu crescimento, as suas mutações e as suas adaptações para que ele consiga se adaptar a um sítio metastático e fazer, dessa forma, planejar o prognóstico daquela paciente, né? Então, com esse novo conceito, a gente começou a entender que a gente não precisava de cirurgias tão extensas para todas as pacientes, que antigamente nós tratávamos qualquer paciente, né, com câncer, com diagnóstico de câncer de mama, da mesma forma, com uma mastectomia radical, com a ressecção, com a dissecção axilar completa dos linfonodos axilares. E, com o tempo, a gente mudou esse conceito e a gente começou a ser mais conservador no tratamento cirúrgico, tanto da mama quanto da axila. Então, em 1993, David Craig foi o primeiro, né, a fazer a biópsia do linfonodo sentinela com sucesso, né, no câncer de mama, e daí em diante surgiram os estudos clínicos para validação da técnica, capitaneado principalmente por Armando Juliano, mas uma série de outros estudos clínicos robustos, randomizados, validaram a técnica. Então, é uma técnica consagrada para os pacientes que apresentam axila clinicamente negativa e vão ser submetidos ao tratamento cirúrgico do câncer de mama. Conseguimos, dessa forma, então, fazer um descalonamento cirúrgico da axila também, fazendo a sua preservação. Mas por que esse raciocínio em termos de conservar a axila? Por que a biópsia do linfonodo sentinela no tratamento do câncer de mama? E o principal motivo está na morbidade da cirurgia, né? Quando a gente submete o paciente a uma dissecção axilar, a gente pode chegar até 25%, né, de taxa de linfedema. Já numa biópsia seletiva do linfonodo sentinela, essa taxa cai para cerca de 8%. Então, a gente diminui a morbidade, né, das nossas pacientes que são submetidas ao tratamento cirúrgico da axila. E a taxa de falso negativo do BLS, ele gira em torno de 6% a 8%, né, uma taxa de falso negativo aceitável, com uma taxa de recidiva axilar muito baixa. Esse gráfico é um gráfico interessante que a gente consegue ilustrar bem como o tratamento axilar ele se comportou nos últimos anos. E esse aqui reflete uma avaliação do registro de câncer de Munique, né? Mais de 43 mil pacientes, M0 ao diagnóstico e que não foram submetidos à quimioterapia neoadjuvante. Ou seja, esses pacientes foram para a cirurgia upfront. Então, a gente consegue ter uma noção aqui do padrão de tratamento axilar em 2002, que era mais de 80% das pacientes eram submetidas à dissecção axilar, e hoje, menos de 10% das pacientes que têm axila clinicamente negativa e vão para a cirurgia upfront vão ser submetidas a uma dissecção axilar. E a maior parte, na verdade, das pacientes são submetidas à biópsia do linfonodo sentinela, preservando a axila dessas pacientes, diminuindo a morbidade dessas pacientes. Interessante de observar também aqui nessa linha verde, que mostra a taxa da biópsia de linfonodo sentinela positivo, ou seja, que fez o sentinela, veio positivo e depois foi submetido à dissecção axilar. Uma taxa baixa, né? Hoje a gente tem menos de 20% das pacientes que vão para a biópsia do linfonodo sentinela com comprometimento do linfonodo sentinela. Nas séries mais atuais do Memório, da Mayo Clinic, essas taxas são bem mais baixas, né? A gente chega até 13%. Lembrando que nesses ensaios clínicos, eles enfatizam, né, que além do exame físico, um bom ultrassom axilar ajuda, né, a diminuir
a taxa, né, de linfonodo do linfonodo sentinela positivo, ou seja, você diagnosticar antes aquela axila comprometida e realmente aquela axila está negativa. É lógico que o ultrassom não tem uma excelente sensibilidade ou especificidade, mas ajuda a selecionar um pouquinho a axila desses pacientes. Então, hoje a gente tem uma taxa de comprometimento do linfonodo sentinela bem baixa, né, quando indicado. Então, eu acho que o interessante para a gente discutir com relação ao extravasamento extracapsular é no cenário da doença inicial, né? Porque no cenário da doença localmente avançada, de uma doença grosseira em axila, a gente não tem dúvida que a dissecção axilar ela é o padrão para essas pacientes. Mas e no cenário daquele câncer de mama inicial, com axila inicialmente clinicamente negativa, e que essa paciente vai para a cirurgia upfront, né? Se eu tenho 1 a 2 linfonodos sentinelas comprometidos, hoje a gente consegue entender, né? A gente tem dado para isso, a gente tem estudos clínicos grandes e com boa evidência para a gente evitar a dissecção axilar nessas pacientes, né? E isso baseado em estudos antigos, né? Sendo que o NSABP 04 ele é um dos estudos com dados mais robustos e que conseguiu nos mostrar a progressão natural da doença, né, na axila e as suas consequências clínicas do não tratamento axilar. Então, isso foi importante para a gente racionalizar e para iniciarem esses estudos, né? É um estudo bem antigo, de 1970, mas a gente consegue dados interessantíssimos. Por exemplo, no grupo da paciente, no braço das pacientes que foram submetidas ao esvaziamento, a gente conseguiu ter o conhecimento de que essas pacientes que tinham axila negativa, cerca de 40% tinha doença na axila, né? Então, era esperado uma taxa próxima disso, de recidiva axilar ou de progressão axilar nas pacientes que não fizeram nada na axila. E menos da metade disso realmente evoluiu com doença na axila. Agora, é importante frisar que, como é um estudo antigo, a gente não tinha tratamento sistêmico, que com certeza teve impacto, que é os dados que a gente tem hoje de recidiva axilar nesses pacientes, o impacto numa taxa de recidiva muito baixa, né, que se deve ao tratamento sistêmico. E o dado mais importante de tudo é que o tratamento da axila, independente de ser radioterapia, esvaziamento ou não tratar, ele não teve impacto na sobrevida global. Então, daí a gente conseguiu chegar nos estudos, né, com relação à preservação da axila, mesmo com linfonodo sentinela positivo. E vou citar os principais estudos aqui que nos dá esse respaldo, entre eles o IBC SG 2301, que ele avaliou no cenário ainda mais inicial, né, das pacientes com axila positiva, mas com linfonodo sentinela com micrometástase, né? E a gente percebeu que essas pacientes elas não tiveram diferença em termos de sobrevida livre de doença, sobrevida global, em você esvaziar a axila ou não fazer nada nessa axila. Então, o dado interessante é que cerca de 10% dessas pacientes foram submetidas a mastectomia. Então, ou seja, mesmo que eu faça uma mastectomia numa paciente e venha micrometástase, não é o fato dessa paciente não receber radioterapia que eu vou deixar de preservar essa axila, né? Porque a gente entende que, em termos de sobrevida global e sobrevida livre de doença, eu não vou causar impacto nenhum com uma dissecção axilar. O Acozog Z0011, né, que é bem conhecido por todos nós, já falado bastante aí pelos residentes, com todos os seus critérios de eleição, que isso tem que ser sempre lembrado e frisado ainda hoje, né? Não tem como a gente deixar, né, de lembrar. Então, eram tumores T1, T1, T2, N0, né, axila clinicamente negativa, mulheres tinham que ser elegíveis para a cirurgia conservadora da mama, e as pacientes com 1 a 2 linfonodos positivos.
Todas as pacientes tiveram que ter margens livres e foram submetidas à radioterapia da mama e tratamento sistêmico, e não poderia ter sido submetida à quimioterapia neoadjuvante. É um estudo que hoje já tem um follow-up longo, né? O dado que saiu do follow-up de 10 anos foi um dado importante para a gente ter um dado a respeito das pacientes luminais, né? Que a gente imaginava uma recidiva tardia, então talvez um conhecimento de dados mais recente não fosse tão real por conta de não ter uma recidiva ainda nesse tempo, mas com o dado de 10 anos, a gente conseguiu ficar mais tranquilo, mesmo em pacientes com receptores hormonais positivos. A gente não teve impacto em termos de sobrevida global, sobrevida livre de doença, em fazer apenas o biópsia do linfonodo sentinela ou quando comparado à dissecção axilar dessas pacientes. O outro estudo, também bem conhecido, já falado, foi o Amaros, né? O Amaros, só que o Amaros ele objetivou avaliar a dissecção axilar versus a radioterapia da axila. Não diferente do Z11, apesar de todas as críticas do Z11 em relação à sua radioterapia, né? Que não houve um consenso a respeito da radioterapia, que foi realizado no Z11, mas o Amaros ele comparou a dissecção axilar versus a radioterapia em pacientes com biópsia do linfonodo sentinela positivo. E o objetivo foi comprovar a equivalência do controle locorregional e tentar reduzir a morbidade com a radioterapia. Então, o Amaros mostrou que a gente, quando comparado a radioterapia axilar versus a dissecção axilar, a gente não teve diferença em sobrevida livre de doença e sobrevida global. Porém, metade as pacientes que foram submetidas à radioterapia axilar, elas tiveram metade de linfedema quando comparados à dissecção axilar. Então, ou seja, a gente tem menos morbidade com a radioterapia axilar. Então, dentro desse cenário, a radioterapia axilar ganhou espaço ao invés da dissecção axilar nas pacientes que preenchem os critérios do Amaros. Então, como conclusão do Amaros, a dissecção axilar e a radioterapia axilar após o linfonodo sentinela positivo promove um comparável controle locorregional para pacientes com tumores iniciais e axila clinicamente negativa, porém com uma menor morbidade à radioterapia axilar, e sendo uma alternativa, então, à dissecção axilar em pacientes com linfonodo sentinela positivo, mas não se enquadra nos critérios do Z11, como, por exemplo, os pacientes submetidos a mastectomia, né? O Otoazol, assim como o Amaros, também procurou comparar o esvaziamento axilar versus radioterapia nas pacientes com tumores iniciais, né, com menos de 3 centímetros, axila clinicamente negativa, e mostrou que a radioterapia não foi inferior ao esvaziamento axilar. E também no Otoazol nós tivemos o grupo com 16% das pacientes com mastectomia, ou seja, também usamos o Otoazol para a gente avaliar, né, o uso da radioterapia axilar em pacientes submetidos à mastectomia e não apenas nas pacientes submetidas à cirurgia conservadora. O Otoazol também mostrou que não houve diferença significativa entre como endpoint primário sobrevida livre de doença e sobrevida global. E o dado mais interessante do resumo da ópera, né? Todos esses 3 trabalhos mostraram, tiveram o braço do esvaziamento axilar. Então, no esvaziamento axilar, a gente teve ideia do percentual de doença residual que a gente deixa nas pacientes que não são submetidas à dissecção axilar. Vejam que a gente tem até cerca de 38% de doença residual que a gente deixa na axila, e mesmo assim, a taxa de recidiva, né, da axila, na taxa de recidiva nodal, é muito baixa.
E essas taxas de falha nodal não diferiram entre o grupo da dissecção axilar quando comparado àquele grupo da radioterapia ou do não tratamento, apenas o linfonodo isolado, no caso do Z11, né? Então, isso é o dado que nos embasa para a gente evitar a dissecção axilar, para a gente não estender, né, a cirurgia axilar nessas pacientes. A taxa de recidiva é muito baixa, né? Bom, e entrando no assunto, né, no calo da situação, que é o linfonodo sentinela, com o comprometimento extranodal. Tá, tudo bem, quando eu tenho 1 a 2 linfonodos, né, que é o cenário do Z11, ou do Amarus, ou do Atuazor, num câncer de mama inicial, com axila clinicamente negativa, ok, a gente tem um cenário para tratar, né? A gente tem todo um respaldo, a gente tem todos esses trabalhos. Mas e quando esse linfonodo sentinela vem com comprometimento extranodal ou com extravasamento extracapsular? Qual o impacto disso, né, na nossa decisão terapêutica com relação a tratamentos adjuvantes, com relação ao nosso raciocínio em termos de prognóstico dessa paciente, em termos de metástase? Então, só para a gente entender, o extravasamento extracapsular seria o extravasamento das células neoplásicas, né, metastáticas, que eles atravessam a cápsula do linfonodo até atingir o tecido adiposo circunjacente ao linfonodo. Então, esse aqui seria a extensão extracapsular. Quando a gente tem só o comprometimento do linfonodo, ele fica restrito à cápsula. Mas quando ele extravasa e compromete o tecido adiposo circunjacente, a gente tem a extensão extracapsular, e a gente quer tentar entender qual o impacto disso para o nosso tratamento e para o prognóstico da nossa paciente, né? Bom, o que a gente entende hoje com relação a esse planejamento em termos de adjuvância, né? A gente sabe que o tratamento sistêmico hoje ele é planejado basicamente de acordo com a biologia do tumor. Por exemplo, se a paciente é uma paciente que tem um tumor HER2 positivo, a quimioterapia ou terapia-alvo, ela já é sempre indicada para tumores a partir de T1B. Nos casos dos pacientes triplo negativos, a partir de T1C, essa paciente já tem um tratamento sistêmico já definido. E nos tumores luminais, a indicação de quimioterapia ela é baseada cada vez mais nas assinaturas gênicas, né, nos oncotypes da vida, principalmente em pacientes de 1 a 3 linfonodos. Então, e não basicamente ou essencialmente com linfonodo comprometido ou não. Mas um ponto interessante que a gente tem até hoje é que no carcinoma luminal, em pacientes que têm axila clinicamente negativa e são submetidas à cirurgia upfront, quando identificamos 4 ou mais linfonodos, isso pode resultar em uma clara indicação de quimioterapia ou radioterapia adjuvante. Então, esse ponto é interessante para a gente raciocinar em cima do que a gente quer discutir, que é o extravasamento extracapsular, porque a gente sabe que o extravasamento extracapsular está relacionado com um maior percentual de comprometimento de outros linfonodos não sentinelas. Então, será que eu estou deixando de tratar essa paciente que tem essa extensão extranodal se eu não fizer nada? Isso vai ter um grande impacto, né, na sobrevida dessa paciente, fazendo a dissecção axilar, trazendo essa informação de 4 ou mais linfonodos. Então, esse ponto aqui é interessante para a gente discutir. E a gente sabe que a presença do extravasamento extracapsular tem sido um preditor de envolvimento de linfonodos não sentinela. E ele não é tão incomum, a incidência ela pode variar entre 21% a 57% dos casos.
em pacientes que têm até entre 1 e 3 linfonodos positivos, ou seja, não é tão raro, não é tão incomum a gente encontrar esse achado anatomopatológico do extravasamento extracapsular. E a incidência de outros linfonodos comprometidos, além dos linfonodos sentinelas, é alto, é de cerca de 58% a 84%, estando, consequentemente, associada a um maior risco de um estadiamento patológico final N2, ou seja, ter 4 ou mais linfonodos. Então, é fato que a paciente que tem comprometimento extracapsular no linfonodo sentinela, ela é uma paciente de risco para ter um N2 patológico final na dissecção, se ela for submetida a uma dissecção axilar, né? Então, a pergunta fica, a dissecção axilar ainda é o tratamento padrão? Seria ainda o tratamento padrão para esses pacientes? Ou seja, se o linfonodo sentinela, se eu tenho um linfonodo sentinela nesse cenário, né, de doença inicial, porém, ele tem um comprometimento extracapsular, eu tenho que esvaziar essa paciente, então eu tentei trazer alguns dados para a gente tentar discutir, racionalizar a respeito desse cenário para a gente tentar entender. Dado interessante, tanto na COSOG quanto no AMAROS, o extravasamento extracapsular grosseiro, que eles chamam, que é aquele extravasamento macroscópico, foi indicação de esvaziamento axilar. Então, a gente não consegue informação a respeito disso. E o efeito do extravasamento extracapsular microscópico na recorrência nodal não foi avaliado em nenhum dos dois estudos. Então, acaba que a gente tem dados muito parcos a respeito do impacto, tanto de prognóstico quanto de tratamento adjuvante, do extravasamento extracapsular microscópico. A gente, avaliando essa revisão sistemática, mas é uma revisão sistemática de uma forma geral do extravasamento extracapsular, ou seja, não só microscópico, né? E ele traz um dado bem importante com relação ao estar relacionado com um alto risco de mortalidade e recorrência, mas, enfim, mais uma vez, ele pega de uma forma geral, né? Tanto em termos de extensão quanto em termos de macroscopia. E dentro do que a gente precisa, né, tentar racionalizar para esses pacientes, ou seja, hoje na era Z11, com paciente com doença inicial, axila clinicamente negativa, 1 a 2 linfonodos apenas com comprometimento, e o extravasamento extracapsular, ele teria algum novo significado? O que a gente entende é que o risco de ter outros linfonodos, como a gente falou anteriormente, ele é alto, né? Ou seja, ele está relacionado com uma carga de doença que a gente vai deixar naquela paciente mais alto do que aquelas pacientes que não têm o extravasamento extracapsular. E o extravasamento extracapsular, ele, quando colocado no nomograma, ele sempre funciona como importante preditor de outros linfonodos comprometidos. Esse trabalho da Mônica Moro é um trabalho interessante, né? Mas acaba sendo não um trabalho prospectivo randomizado, né? É uma análise prospectiva de banco de dados, então a gente acaba naquela nível de evidência não muito bom, né? Ela procurou correlacionar o extravasamento extracapsular no linfonodo sentinela com a carga de doença na axila, usando pacientes que preenchiam os critérios do Z11, né? E a presença e o tamanho do extravasamento extracapsular. E ela colocou um cutoff de menos de extravasamento extracapsular menor que 2 milímetros para comparar com o extravasamento extracapsular maior que 2 milímetros, tentando racionalizar se teria algum impacto da extensão, do tamanho do extravasamento com o número de linfonodos, com a carga tumoral, né, na axila.
E ficou muito evidente que, sim, né, existe o extravasamento extracapsular extenso, ou seja, maior que 2 milímetros, ele foi um forte fator preditor de alta carga de doença axilar. Ou seja, aquelas pacientes que tinham um extravasamento extracapsular maior que 2 milímetros eram pacientes que tinham grande chance de ter axila N2 deixada para trás. Cerca de 30% dos linfonodos positivos tinham o extravasamento extracapsular nesse trabalho dela, e ela salienta que as características que são consideradas desfavoráveis, que estão relacionadas ao extravasamento extracapsular, são as pacientes que têm os tumores maiores, né, tumores T2, tumores multifocais e a presença da invasão angiolinfática, né? Então, estes dados sugerem que o extravasamento extracapsular maior que 2 milímetros pode ser uma indicação de tratamento da axila, seja com a dissecção axilar, seja com a radioterapia axilar, dentro dessas pacientes no cenário do Z11, que é uma doença inicial, com doença microscópica. Então, talvez, pensando em tratar a axila, né, nessas pacientes com 1 a 2 linfonodos positivos que têm o extravasamento extracapsular, eu acho que essas pacientes com extensão, uma maior extensão, no caso, acima de 2 milímetros, seriam pacientes que teria indicação para a gente discutir sobre voltar com essa paciente para a mesa para fazer uma dissecção axilar ou discutir com a radioterapia axilar, tentando gerar uma menor morbidade para essa paciente, né? Mas e esse extravasamento extracapsular microscópico estaria associado a altas taxas de recorrência regional quando comparado àquelas pacientes que não têm o extravasamento extracapsular microscópico? Esse trabalho da Andrea Barro, junto com a Mônica Moro, também uma análise, né, prospectiva, nos trouxe alguns dados bem interessantes, né? Eles avaliaram 685 pacientes com 1 a 2 linfonodos sentinelas positivos, com e sem o extravasamento extracapsular, que foram tratados apenas com a biópsia do linfonodo sentinela, né? Sem a dissecção axilar. Usando os critérios de elegibilidade para o Z11. Então, o que ela encontrou, né? Uma taxa de recorrência baixa, tanto para o grupo que tinha o extravasamento extracapsular, tanto para o grupo que não tinha o extravasamento extracapsular. E, mais uma vez, né, as 3 recorrências, né, do braço das pacientes que tinham o linfonodo sentinela comprometido com o extravasamento extracapsular, as 3 recorrências foram nas pacientes que tinham a extensão extracapsular maior do que 2 milímetros. Então, mostrando a importância da extensão desse achado anatomopatológico, né, de maior que 2 milímetros, com relação ao impacto, né, na recidiva locorregional, e a gente discutir sobre tratar ou não essa axila e de que forma tratar. Interessante que menos de 50%, né, apenas 44% das pacientes nesse estudo dela foi submetido à radioterapia axilar, e a taxa de recorrência nodal em 5 anos foi menor do que 2%, né? Foi de 1,6%. Então, é uma taxa de recorrência baixa. Então, como conclusões do estudo, nós tivemos uma recorrência axilar em paciente com 1 a 2 linfonodos sentinelas positivos tratados apenas com a biópsia do linfonodo sentinela baixa, com menos de 2% em 5 anos. As pacientes com o extravasamento extracapsular microscópico tiveram baixas taxas de recorrência linfonodal quando comparados àquelas que não tinham extravasamento extracapsular microscópico, mesmo na ausência de radioterapia axilar, né? A gente viu que menos de 50% das pacientes receberam algum tipo de radioterapia linfonodal.
Então, a presença de extravasamento extracapsular microscópico no linfonodo sentinela, ela não deveria ser considerada indicação de um esvaziamento axilar de rotina, não é que nunca deva ser feito, mas não ser rotineiro, ou seja, todos os casos de extravasamento extracapsular microscópico ir para a mesa para esvaziar, mas é um dos muitos fatores que deveriam ser considerados em determinar a melhor estratégia de tratamento loco-regional daquela determinada paciente. Então, como conclusões finais, a gente entende que a presença de extravasamento extracapsular no linfonodo sentinela, ela está relacionada com uma maior carga de doença axilar que a gente pode deixar para trás nesses pacientes. A importância da extensão desse extravasamento extracapsular, né? Nos casos de extravasamento extracapsular maior que 2 milímetros, está relacionado com altas taxas de doença N2, então isso pode ter um impacto tanto na sobrevida livre de doença, quanto na indicação de tratamento adjuvante nesses pacientes. As baixas taxas de recidivo axilar em linfonodo sentinela positivo nas pacientes Z11, né, chama atenção para isso. Não há uma diferença nas taxas de recorrência à distância entre linfonodo sentinela positivo com ou sem extravasamento extracapsular microscópico, não naquela doença grosseira. O tratamento da axila em pacientes, né, preenche os critérios do Z11 com linfonodo sentinela positivo, com extravasamento extracapsular microscópico, não deveria ser indicado rotineiramente e sempre de uma forma em conjunto com outros dados, tanto anatopatológicos como a biologia, né, do tumor. Então, é importante a gente sempre correlacionar todos os fatores, não só a presença ou não do extravasamento extracapsular, mas a idade da paciente, o subtipo tumoral, o tamanho do tumor índex daquela paciente, presença de multifocalidade, presença de invasão linfovascular e, como a gente viu nos estudos, o tamanho da extensão extranodal, né, principalmente aquelas maiores do que 2 milímetros, para a gente poder correlacionar com esses outros fatores e tentar discutir uma melhor estratégia de tratamento para esses pacientes. Acho que era isso, pessoal. Obrigado. Ótima, viu, Mauro? Excelente sua aula. Eu achei isso. E você vê, né, essa questão da radioterapia, né, que a gente acaba tratando, né, a radioterapia tem esses pacientes que são selecionadas no Z11, que vão fazer aquela radioterapia tangente ali e que pega essa base, esse extravasamento extracapsular, né, microscópico, realmente deixa a gente assim mais tranquilo de não abordar ou de individualizar o caso, né? Mas prestar atenção para a gente colocar os pacientes nesse padrão do Z11, que são pacientes que tiveram um T pequeno, né? Mais de 80% era T1, era tumores até 2 centímetros, né? Então, essa coisa da gente, às vezes, extrapolar o linfonodo sentinela, e aí lá na hora você se deparar, às vezes, com alguma. Assim, hoje a gente não está fazendo congelação de quem vai para Z11, né? Mas quando a gente faz a congelação, não dá para definir ali na hora, né? Mas é importante lembrar do inventário da cavidade, né? Olhar, fazer um inventário da cavidade ali, porque depois na parafina vem um resultado desse, você fica, meu Deus, como é que era a axila, né? Ah, e eu fiz o inventário nessa paciente, olhei direito se não tinha mais nada para trás, né? Como é que estava? A importância, né, da descrição cirúrgica ser bem detalhada com relação a esse inventário da cavidade da axila. Eu fico, às vezes, preocupada com essas coisas, esses detalhes, que às vezes a gente não lembra, né? Então, temos que estar atentos a isso aí. Mas essa sua aula foi ótima, nossa, me ajudou muito, muita coisa aí. Eu não sabia aquele estudo mesmo da Mônica Moro, o último que você apresentou aí, eu nunca tinha visto, muito bom. Apesar de serem
dados assim de análise prospectiva, né? A gente não tem um estudo randomizado, né, para esse tipo de dado desses pacientes. Acho que é por isso que gera toda essa questão. Acaba que a gente, quando tem esses dados parcos, a gente não cria consenso, né? A gente não tem consenso. Mas é importante a gente discutir nem sim sempre, nem não nunca, né? Discutir caso a caso. Eu acho que quando essa paciente... É um tormento para a gente, né? Assim, tem tudo para a gente preservar aquela axila e vem um linfonodo comprometido com um foco de extravasamento extracapsular. Putz, eu tenho que esvaziar essa axila ou não? Então, eu acho que são dados que a gente consegue raciocinar em si, raciocinar né? em cima, discutir com a radioterapia, né? Eu acho que eu tenho tido essa linha de raciocínio nessa doença, assim, pouca doença, né? Como você falou, né? O inventário da axila, a gente ter um linfonodo comprometido, ter essa extensão extracapsular com menos de 2 milímetros, eu não indico radioterapia axilar, nem volto com essa paciente, não tenho voltado, né, com essa paciente para esvaziamento. Eu não sei como vocês têm feito na rotina de vocês, mas eu tenho indicado tratamento para aquelas pacientes com extensão acima de 2 milímetros, depois que eu fiz essa revisãozinha aí, né? Muito bom. É interessante porque antigamente a gente nem ouvia ficar falando de microextravasamento capsular, né? Quando a gente começou com o linfonodo sentinela, como o negócio estava positivo, ia para o esvaziamento, a gente não se atentava muito a isso. E há mais tempo, né? Assim, há mais tempo ainda, a importância do extravasamento extracapsular era, assim, de extravasamento extracapsular grande, né? Por quê? Porque a gente sabe que a axila, ou a gente tratava com cirurgia, né? E se estava tratada com cirurgia, não tinha radioterapia. Os campos eram tangentes e opostos, fossa e, às vezes, mamária interna. Então, uma axila tratada cirurgicamente não tinha radioterapia. Mas, muito raramente, se associava a radioterapia em tumores que tinham um comprometimento maciço da axila com extravasamento capsular. Porque a ideia da radioterapia associada à cirurgia era quando você deixava alguma doença lá, né? Então, só fazia radioterapia se ficasse doença residual. E quando tinha aquela maçaroca, aquele tanto de linfonodo, aquele bloco axilar, e que a doença ela passava para a gordura, e até na gordura você às vezes não vinha nem margem, e era quando a gente ouvia falar de extravasamento extracapsular, não tinha esse feeling da gente ficar prestando atenção nisso. E começou com a gente prestando atenção no extravasamento extracapsular no Z11. Por quê? Porque quando ele foi publicado, ele colocou extravasamento capsular como um critério de exclusão para a manutenção da axila, né? Então, assim, depois, com essas revisões, a gente viu que não precisava voltar. Mas, assim, no início, principalmente até 5 anos de revisão do Z11, extravasamento capsular era critério de exclusão para a gente mexer, a gente ter que voltar na axila se tivesse qualquer extravasamento capsular. Por quê? Porque quem desenhou o estudo, ele queria identificar casos que fosse perigoso. Poxa, a pessoa está fazendo uma coisa diferente, ela está encontrando uma axila que tem doença e ela vai topar deixar aquela axila sem mexer. Então, no início, isso era critério de exclusão, né? E o que é importante é a gente entender isso, que hoje em dia, né, até 2 milímetros, por essas revisões, a gente não precisa nem voltar cirurgicamente, nem colocar radioterapia. A gente pode seguir os critérios do Z11, porque, assim, um trabalho prospectivo, randomizado disso, não tem jeito, gente. Esses dados da Mônica Moro foram as revisões do Z11. Ela pegou as coisas e olhou prospectivamente do que aconteceu, né? E assim, a gente fica muito tranquilo, menos que 2 milímetros, nada. Agora, mais que 2 milímetros, é isso, tem que tratar a axila de alguma forma, né? E a gente prestar atenção que
Tem que ser paciente sem tratamento neoadjuvante prévio, certo, meninos? Porque qualquer doença na axila com tratamento neoadjuvante, a gente tem que voltar para operar, Isso no cenário né? cirurgia Então, pronta, assim, né? às vezes a gente começa a confundir. Eu vejo que às vezes vocês confundem, tem neoadjuvância, não tem, até in situ com invasor, às vezes rola uma confusãozinha. Mas, assim, para paciente virgem de quimioterapia, logicamente, né? E acima de 2 milímetros, a gente vai ter que discutir um tratamento, né? A gente não tem, assim... Eu não vi ainda, Mauro, você citou alguma coisa aí, mas não tem, para extravasamento extracapsular, uma comparação entre radioterapia e cirurgia. A gente trata de alguma forma, mas a gente não sabe se essas pacientes que têm o extravasamento, se é exatamente equivalente. A gente abstrai os dados do Amaros, né? E pensa, eu vou ter que tratar. Lá é igual, aqui também vai ser igual, aqui também vai ser bacana. Eu não vou dar morbidade, vou tratar da mesma forma, né? Mas, assim, é isso que a gente tem para hoje. E deve ser isso que a gente vai ter para frente também. Não vai mudar muita coisa, porque não vai ter muito trabalho, eu imagino, muito mais que isso. A gente não... É difícil você fazer um trabalho randomizado, separando paciente com extravasamento extracapsular, né? Porque não é uma coisa de toda hora, né? Não é raríssimo, mas não é uma coisa para você ter volume. Não é. Agora, uma coisa que é interessante Agora, sim, é interessante a gente ver que é realmente o cenário da paciente que a gente adota os critérios do Z11, né? Porque se você for racionalizar em cima do Amaros e o Otoazol, ou seja, uma paciente que vai para uma mastectomia e vê um linfonodo sentinela positivo, você não vai dissecar, mas você vai irradiar, né? Você não tem como usar o Z11, né? Então, porque ali elas saem desse toda cenário. vez tratou. Exato, Ali né? eles trataram todas as Isso, pacientes, de uma forma ou de outra. Exato. Então, esse daí é para cirurgia conservadora, né? Para aquela paciente que preenche realmente o critério do Z11. Ou seja, você fez o Z11 e veio o seu linfonodo positivo, porém veio com componente lá extracapsular. E aí, eu mexo nessa axila de alguma forma, esvaziando ou fazendo a radioterapia axilar, né? Mas porque se veio positivo, ela já é candidata à radioterapia. Então, o que vai mudar quando tem o extravasamento acima de 2 milímetros é acrescentar um campo axilar. E a rádio ela já vai fazer. Não, então, mas é exatamente mesmo mastectomia. Não, mas na mastectomia você faz a radioterapia axilar mesmo, né? Isso. Quando você tem a paciente... Você vai fazer a rádio da mastectomia, porque ela já tem axila positiva, e vai botar o campo axilar. Exato. Mas ela tendo axila positiva, já tem indicação da radioterapia. Mas na paciente do Z11, é aquela paciente com radioterapia da whole breast, né? Ou seja, da mama, com aquele rádio tangencial alto, pegando ali a base da axila, vai N1, mas com um mas na extravasamento capsular mastectomia com extenso. o linfonodo até 2 milímetros, também não faz muito sentido botar campo axilar. Então, até 2 pensamento milímetros, mesmo. Até 2 milímetros não, mas acima de 2 milímetros acima aí de seria 2, o cenário para você independente de discutir. ser Z11 ou mastectomia, bota o campo axilar, trata a axila. Trata a axila, mas aí no Amaros Não, ela já mas o que a entraria, né? gente está comentando é que, por exemplo, no Amaros, o que o Mauro está falando é o seguinte, que no Amaros eles não deixaram de tratar a axila em nenhum momento, né? Quer dizer, as pacientes foram para a retirada da axila e o outro grupo foi para a radioterapia, independente do tipo de cirurgia, né? É diferente do Z11, que você, mesmo com linfonodo positivo, você optou por não fazer, né, a retirada da axila. Tudo bem, assim, né, aparentemente não, mas a tratou Z11, com a como é que é? radioterapia. Radioterapia da axila? Não, a radioterapia da paciente era só campo tangente no Z11. Não tinha Então, radioterapia da axila. não, estou falando Eu Amaros. não entendi. No Amaros. Você falou Z11. No Amaros, todas as pacientes trataram a axila, né? Isso. Ou de uma forma ou de outra. Ou de outra. Entendeu? Mas a gente não tem dado dele dos extravasamentos, né? Assim, comparando com o dado do extravasamento, com a cirurgia. Não, a gente não tem o dado de extravasamento, não. Mas o que a Carol está tentando falar, Fernanda, é que assim, essa paciente, ela tratou a axila de alguma forma,
no Amaros e no Otozol. Ou Certo. dissecando, ou Isso. radioterapia específica para a axila, ou seja, pegando todo o campo da axila, né? Essa é a diferença. Diga, Vini, o que você quer falar? Doutor, eu acho que eu fiquei na confusão aqui. Quando você faz uma cirurgia conservadora e você leva para o Z11, você automaticamente faz a radioterapia, não é? Eu tô errado. Radioterapia da mama. Radioterapia da mama. Da axila não Radioterapia da entra. mama. Da axila, O que a não. gente fala, o que a Fernandinha falou dos raios tangenciais, são raios tangenciais da mama. Porém, são raios tangenciais que o Campos radioterapeuta acaba tangentes fazendo e opostos. Essa é a radioterapia um do pouquinho alto, que Z11. acaba pegando um pouco a base da axila, mas não é radioterapia de axila. Ah, A ok. paciente que vai para o Z11, ela não irradia especificamente a axila. Ela faz radioterapia tangencial da mama. Da mama. Tá, entendi. E uma outra pergunta, não sei se vocês vão saber me responder. 2 milímetros tem algum motivo de estabelecer que 2 milímetros é uma... Ela descobriu isso aí na análise estatística dela. Ah, Ela tá. chegou nesse corte. Entendi. Catofe de Mônica Moro. É tipo 10 ml de azul, entendeu? É mais ou menos isso. Não, foi assim, é meio aleatório mesmo, né? Esse percentual. Não, ela não comenta nada no artigo a respeito de eu uso 2 milímetros porque tem maior chance ou menor chance disso ou daquilo. Um achado que ela colocou. Agora, gente, quando a gente tem uma paciente para Z11, uma paciente virgem de tratamento neoadjuvante, a gente só precisa tirar um linfonodo, né? Dois, a gente só precisa tirar um. A gente tem aquela mania de 3, a gente só precisa tirar um. O 3 é pós-neoadjuvância. Agora, sinceramente, o 3, mesmo no tratamento upfront, mesmo não sendo necessário, né, para indicação dessas coisas, numa situação dessa, nessas situações especiais, ajuda demais no raciocínio da gente. Porque você, assim, se o medo da gente é deixar um N2 para trás, é deixar mais que 4 linfonodos, se você tirou 3 linfonodos e um deles veio com extravasamento de cápsula e os outros 2 vieram livres, e você ainda faz inventário, porque isso faz parte de tudo, todos os linfonodos sentinela da vida que você fizer, na hora que você tirar, você vai lá com seu dedão palpar, você fica muito tranquilo que você não está deixando doença grande para trás, né? Então, assim, nessas situações especiais, ok, você vai tirar mais linfonodo, a morbidade cirúrgica aumenta, lógico, não é a mesma cirurgia de tirar um linfonodo. Mas, assim, a chance da gente estar deixando doença para trás sem você estar vendo ali é muito grande, né? Agora, interessante o dado dela, né? É uma taxa de recidiva muito baixa, né? Baixa. Apenas 3 pacientes, né, recidivaram. A recidiva axilar, gente, ela é muito menos frequente do que o medo da gente, na verdade. Você vê, você teve lá, você mesmo mostrou aquele slide, ficou lindo. 38% até de doença residual, com 1,5% de recidiva axilar. Né? E tudo isso é um somatório de químio e rádio, e hormônio, né? É um somatório de todos os tratamentos. A taxa de recidiva axilar é pequena. E mais, se recidivar, não tem impacto em sobrevida. Pelo menos até agora a gente não conseguiu mostrar esse impacto. Então, assim... Nesses tumores iniciais. Né? Mas são os que mais poderiam ter impacto nos iniciais, porque nos grandões é que não vai ter. Porque aquele volume enorme de doença é uma chance menor de ter. Vai ter impacto em recidiva local, né? Vai ter impacto em morbidade para o paciente, né? Mortalidade. Se o paciente recidiva mais cedo, ele vai ter metástase à distância mais cedo, mesmo o paciente de mau prognóstico, né? Eu acho que impacta, sim. Mas não são isso, né? Não é isso que os trabalhos mostram, né? Eles mostram que a recidiva axilar, ela não é uma coisa muito ruim, assim, do ponto de vista de sobrevida. Então, assim... sinceramente, a recidiva local, ela tem mais impacto, na verdade, se a gente for pensar, os tratamentos mal sucedidos de tumor inicial, que a gente perde o controle local,
São desses que a gente, a longo prazo, só que a gente precisa de longo prazo, mas são esses que a gente mais teme em relação a um prejuízo para o paciente, né? Porque era o paciente que mais tinha chance de ser curado. E se ele passa por uma segunda doença, com uma segunda possibilidade, a longo prazo isso pode desencadear. Mas a gente não, assim, a gente não vê muito isso, né? Os estudos não mostram essa perda de impacto sobre vida com recidiva axilar. A gente vê muito isso na discussão do povo nos congressos. Né? Na verdade, é assim, né? No cenário de doença locorregional extensa, a nossa extensão cirúrgica tem que ser priorizada, né? Independente de qualquer coisa. Mas no cenário de doença inicial, esse tipo de raciocínio ele é primordial. Acho que a gente avaliar a chance de uma recidiva locorregional baixa, o pequeno impacto no tratamento, na definição de terapêutica, eu acho que principalmente agora, né, depois do Responder, né, a gente conseguir avaliar o recurrence score desses pacientes, né, dos tumores luminais, mesmo com 1 a 3 linfonodos comprometidos, a gente consegue definir o tratamento sistêmico desses pacientes. E nos tumores triplo negativos e HER2 positivos, a gente vai mais pela biologia do tumor, independente de ter axila positivo ou não, né? Assim, HER2 positivo, a 6 milímetros, a gente já tem, esse tumor já tem indicação de tratar. T1C no triplo negativo já tem indicação de tratar sistemicamente. E o fato de ter axila positiva, a gente já tem indicação de radioterapia, né? Então, eu acho que o raciocínio aí é a gente tentar diminuir a morbidade dessas pacientes, né? Quando a gente vê no resultado anatopatológico esse extravasamento extracapsular, a gente segurar a mão e tentar racionalizar e não indicar rotineiramente. Todos os meus casos de extravasamento extracapsular da atualidade, a gente só voltou em uma paciente, que eu lembro, que foi uma do base, uma primeira vez, acho que a Carol que viu o AP dela, uma mastel, uma senhora bem magrinha, aí veio um sentinela de uma mastel, um extravasamento. A gente voltou, tirou 10 linfonodos, vieram negativos. E aí, depois disso, começou a sair esses dados que você apresentou, desses trabalhos, das revisões de 2 milímetros. Essa paciente, acho que tinha 1,4 milímetro de extravasamento, e dados de amaros e tudo mais. Depois disso, os extravasamentos que eu tenho pego, eu tenho discutido, né? E, assim, sempre o pessoal da radioterapia tem concordado em fazer tratamento com radioterapia dessas axilas. É menos mórbido, né, Fernanda? Eles têm concordado. E com excelente controle. E com excelente não sei se a experiência regional, de vocês é essa, mas eu já discuti alguns casos, assim, eu acho que eu já devo ter discutido uns 6 casos de extravasamento, e alguns grandes, 3,4, 3,7 milímetros de extravasamento, geralmente chega por aí. Menos que 2 milímetros, eu acho que eu nem peguei mais, só foi essa dessa velhinha magrelinha mesmo. E eles topam de radiar, pelo menos os que eu discuti. Mas uma coisa bacana que a Mônica Moro colocou naquele primeiro artigo que eu falei dele, correlacionar com alguns fatores, né, que ajudam. Por exemplo, idade, né, paciente muito jovem, aquele T2 lá de 4,5 centímetros, tumores grandes, triplo negativo, que vem esse tumor, tem uma biologia tumoral desfavorável e que vem extravasamento extracapsular no linfonodo sentinela. E que saiu um só, né, gente? Esse que é o pior. A hora que você pega e sai um linfonodo, aí ela tem todos esses fatores, assim, é jovem, o tumor era limítrofe, era um T2, quase um T3, aí você já, realmente, aí você até... É importante ver o conjunto da obra. Considerar, né? Com certeza. Muito bem. Muito bom, Mauro, muito obrigada. Adorei. Legal. Imagina, foi ótimo. Porque deu uma revisada total no linfonodo sentinela, gente. Olha aí. Foi excelente. É difícil a gente chegar no finalmente
sem a gente construir uma Sem história, né? De revisar. como a gente chegou lá. É. Então, Por que até... a radioterapia pode substituir o esvaziamento nesse cenário, né? Por que a gente presta atenção nesse exato. extravasamento agora, né? Então, assim, é nisso mesmo, é isso aí. Então, com Muito bom. certeza. Foi ótimo. Mas legal. Muito Vamos nos bom. preparar para a aula da Carol agora, semana que vem. Aí, a Isso, da Carol vai semana ser que o quê, vem. Carol? Quase pronto. Vai ser Hã? sobre as plataformas gênicas. Ai, que Plataforma desafio, gênica. menina. Ixi. É tranquilo. Vocês vão ver, vai ser tranquilo. E depois eu vou botar... Você vai os falar do passos tal aqui. do HLS 500 também? Aquele lá do Não. sírio-libanês? Para poder sair de cana. Acho que a doutora Fernanda Menina, o está negócio está indo para um rumo. HLS 500, o negócio está ó. Ó, Ó, doutora Carol, a senhora devolve na aula dela, você fala para também colocar alguma coisa difícil, viu? pois não é? Pode deixar. Isso mesmo. Ai, ai, tá bom. Você sabe o que eu ia sugerir para a Fê fazer uma aula legal? Era de rastreamento mamográfico, porque eu acho que você tem uma Eu visão muito atualizo. legal. É muito legal disso. Você já tem aula sobre isso também, não tem? Tem, mas tem que dar mais uma lida aí. Me manda mais uns artigos mais recentes que vocês tiverem aí, que vocês querem que eu coloque, Ah, que eu acrescente. é. Porque andou saindo mais alguns aí, frisando mais Olha, o benefício olha a da cara de mamografia. felicidade dos R2 que eles vão ficar mais uma quarta-feira sem aula. Não pode deixar eles mal Porque acostumados, aí não. com não, e eu vi que o Pepe vai dar uma aula sobre mamografia convencional e eu acho que é contrastada, sabe? Eu acho que era uma coisa que a gente podia pedir para ele falar também depois, mas mais para frente, né? Vamos por etapas. Ressonância de pobre, né? Ela entrou Isso, num ritmo ressonância bom no de pobre. início. Agora tá meio caidinha, né? Tá meio caidinha, tá meio. O povo não falou mais dela. É. Fica um pouco Tá de lado, bom, né? gente. Então tá bom, Deixa eu gente. só aproveitar vocês aqui rapidinho. Eu conversei com o pessoal da patologia, da oncologia clínica, para a gente ver o rodízio dos R2, tá? Eu conversei com a doutora Dúnia, que está na supervisão lá da patologia, então ela liberou um residente para rodar em junho e outro em julho. Então, o Thaís e Vinícius tem que ver quem é que vai começar agora em junho, lá na patologia. O pessoal da oncologia clínica ficou de me dar uma resposta, porque como eles estão com muitos residentes lá, eles estão vendo um mês que tem menos residentes lá para vocês rodarem lá. Então, falta só especificar o mês lá da oncologia clínica. Mas já decidam qual vai ser de vocês que vai rodar na patologia em junho. Tá bom? E a radioterapia? A radioterapia vai ser mais para o final do ano. Vamos definir agora a patologia e a oncologia clínica e a gente deixa a radioterapia um pouquinho mais lá na frente. Tranquilo. Ô, Mauro, e como que vai ser o horário deles lá? Já está definido? A Dúnia falou? Ainda não, mas a gente tem feito, Carol, assim, eles ficam com a dedicação completa lá, com exceção dos centros cirúrgicos da quarta-feira de manhã. Isso, exato. Né, assim que a gente tem feito aí ao longo aí dos anos. Perfeito. Beleza? Dá para ver muita coisa, hein, meninos? Vocês vão sair quase patologistas. Rapaz, a Marta está quase uma patologista. Ela deu uma aula que fez inveja para os residentes lá da patologia. Pegou fotos até com os residentes lá da PAT. Correu muito exagerado. Aula interessante. Eu acho que ela poderia... Acho que ela poderia compartilhar essa aula aí com vocês, viu? Uma aula bem interessante de patologia. Então compartilha. E Marta, na outra quarta, você pode dar aula novamente, a gente grava. Nossa Senhora!
Tá vendo só como eles são lisos? Então, tá da bom, minha aula gente. de mastites. Então, tá bom, nós gente. estamos nas mastites. E, gente, essa de mastite também tem uns artigos tão interessantes para poder mostrar para vocês. Mas, enfim, uma noção a gente já teve, né? Já deu uma discutidinha. Depois, se vocês quiserem, eu apresento mais algumas coisas para vocês. Beleza. Então, tá bom. Legal, então, pessoal. Uma Então, boa tá bom, noite para gente. todo Tchau, mundo. tchau. Boa noite. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Isso.